Boa noite a todos. Estamos só aguardando aqui a chegada da doutora Nália Belisa, né? Que, aliás, ela está, acredito que, entrando já. Ela entrou. Acho que ela entrou. Aqui com a gente, para a gente poder dar início, né, a essa publi. Boa noite, doutora Boa Beatriz. noite. Boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite. Quem agradece somos nós aqui do estado de Pernambuco, a sua presença. A senhora tem um currículo assim invejável, né? Todo praticamente voltado para a defesa dos direitos humanos, inclusive foi criadora do nosso Provita, né? Para quem não sabe, que era o programa de proteção às vítimas e testemunhas, né? E depois também como coordenadora dos núcleos de combate ao tráfico de pessoas, eu acredito que do MJ e de São Paulo. Enfim, seu currículo é muito grande, é muito bonito, a gente não vai perder tempo com isso, né? A gente vai aproveitar estar aqui com a senhora, a oportunidade única, né, de tratar esse assunto, né? Eu sei que se a senhora pudesse tirar a câmera, seria melhor. Tem como? Sim, girar a sua câmera. fechar minha câmera. Sim, girar ficar a sua sem câmera. imagem, Agora, a girar. Tá. Veja se melhorou. Então, eu vou só um pouquinho, que eu vou subir aqui o suporte para a gente tentar ajustar melhor. Pronto, já acho que quase, viu? Chegou, por invento, sim. Chegou? Agora está ótimo, excelente. Pois bem, né? Não vamos perder tempo, né? Vamos iniciar. Veja bem, tráfico de pessoas. Né? O que é tráfico de pessoas? Né? O tráfico de pessoas é o recrutamento, né? É o recrutamento de pessoas. Esse recrutamento pode ser feito através de coação, de rapto, de ameaça, mas principalmente, muitas das vezes, por oferecimento de vantagens financeiras àquelas pessoas mais vulneráveis socialmente e economicamente, né? A gente sabe que o tráfico de pessoas tem basicamente 3 finalidades, que é a exploração sexual, o tráfico de órgãos, né? E também a exploração do trabalho, né? Do trabalho e que a pessoa, deixando a pessoa na condição análoga à da escravidão. Então, aí eu lanço uma pergunta à senhora agora, né? Que é quais são os desafios e as perspectivas para o enfrentamento do tráfico de pessoas aqui no Brasil? Doutora Beatriz, muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada pela pergunta. É uma honra poder participar dessa sua live. Fiquei muito feliz com o convite. Registrando isso, eu quero dizer que a sua pergunta é extremamente instigante e muito difícil de ser respondida de forma objetiva, né? Como a senhora bem conceituou, o tráfico de pessoas, ele acontece quando a vítima é retirada do seu ambiente, né? Da sua cidade, do seu local de moradia, do seu país, e tem a sua liberdade, sua mobilidade reduzida, ou seja, a sua liberdade de sair da situação de exploração a qual ela está sendo submetida por aliciadores, quer seja para a questão da exploração sexual, quer seja para a questão do trabalho análogo à escravidão
E como a senhora também sabe, por ser protagonista da operação mais exitosa no mundo, que foi a Operação Bisturi para tráfico de órgãos. Tivemos a oportunidade de estarmos juntas neste enfrentamento aqui no estado de Pernambuco. Essa mobilidade reduzida, normalmente ela caracteriza-se quando a pessoa está ameaçada, não é, doutora? Ou a família, a pessoa tem seus documentos confiscados e normalmente está submetida a uma forma de violência, que muitas das vezes a própria vítima não se percebe enquanto vítima. Por quê? Porque esse aliciador ou aliciadora, ela faz parte ou fez parte do seu convívio social e muitas vezes é até um membro da família, ou um namorado, ou o marido. Então, em muitos casos, a pessoa tem esse aliciador ou essa aliciadora como referência. E as propostas desses aliciadores normalmente estão associadas a uma perspectiva de futuro, promissor, qualidade de vida, sobretudo para as pessoas que advêm das camadas populares, que pertencem aos grupos mais vulneráveis. E esses grupos vulneráveis, infelizmente, com a Covid-19, eles ampliaram significativamente. A fome, a pobreza e a miséria passaram a ser a face, a vivência, digamos, a experiência difícil para a população brasileira. E quem não quer melhorar de qualidade de vida, né? Essa vulnerabilidade, né, ela fere diretamente a dignidade da pessoa humana, não é? Que é um ponto muito levantado na questão da proteção dos direitos humanos, não é? Essa questão da vulnerabilidade. Você não vai a uma situação dessa por aventura, você vai a uma situação dessa porque você está vulnerável socialmente, financeiramente, emocionalmente. Então, tem toda essa questão da dignidade, né, do desrespeito à dignidade da pessoa humana, da proteção à pessoa. Né? Então, desculpe ter interrompido, mas eu acho que tem um ponto mais... Isso. Não, eu acho que nós estamos no diálogo. Mais indignada eu acho que esse isso é um ponto... Exato. As violações de direitos humanos, né? E você não ter um Estado assumindo o papel dessa proteção, a garantia efetiva desses direitos, não é? E, assim, eu fiquei muito preocupada também, doutora Beatriz, com o relatório global das Nações Unidas lançado recentemente. Uma análise feita em 148 países apontam que 50 mil pessoas foram traficadas no período agora de 2020 a 2021. Isso associado exatamente e amplificado pela questão do uso da internet durante a Covid. Esses dados globais, eles apontam alteração de perfil, doutora Beatriz. Antes, eram as mulheres as mais vulneráveis ao tráfico, sobretudo para a questão da exploração sexual. Esse percentual caiu para 70%. É motivo para a gente, assim, até ficar um pouco feliz se não fosse o dado representativo simbólico seguinte, que houve um aumento de 30% do número de crianças aliciadas para o tráfico de pessoas. E na questão do homem adulto, uma amplificação de 20%. Então, hoje, a metade das vítimas que são exploradas para o campo do sexo pago, em sua maioria, tem um número significativo de crianças e adolescentes. E aí, o Escritório das Nações Unidas no Brasil, de Unidades contra Crimes e Drogas, em parceria com o Ministério da Justiça, lançou dados que, infelizmente, reafirmam essa informação do relatório global. O Disque 100, que é um dos veículos de denúncia mais utilizado pela população brasileira, apontou no período de 2020 a 2021 301 casos.
50% deles, doutora Beatriz, são de crianças e adolescentes. E 24% de mulheres. Então, é um dado extremamente preocupante. E aí as medidas de prevenção primária, elas têm que ser utilizadas, sobretudo pelas políticas públicas nesse país, as políticas educacionais, de saúde, têm que estar atenta a esses números. E desenvolver ações na perspectiva de direitos humanos para conferir dignidade e proteção às nossas crianças e aos nossos adolescentes. E, sobretudo, alertar cada vez mais as mulheres para que elas não se submetam a um convite de um aliciador e se submetam à exploração, podendo, Exato. muitas vezes, pagar com a própria vida. No campo do trabalho escravo, né, a gente vê... que há uma subnotificação, né? Pois não. Nós, aqui no Brasil, não temos sequer a ideia, né, estatisticamente, dessa situação. Essa situação, vamos, assim, de uma forma bem simples, né? Quando eu comecei a fazer aquela investigação, que a senhora acompanhou e me ajudou bastante, era tido como uma lenda, né? Aqui no Nordeste, principalmente, é como uma lenda, é aquela história do Papa Figo, né? Isso não existe. Ninguém vai levar alguém para algum lugar para tirar os ovos para vender. Então, ou levar uma pessoa, isso é lenda, isso é muito tido como lenda nessas comunidades. E eu, que trabalho muito nessas comunidades, a gente percebe que foi, não foi. Cadê fulana? A prima foi com a prima, não passar um tempo fora, tudo. Então, isso é comum, isso acontece diariamente, certo? E as autoridades não criam, não veem isso como crime, não dão uma importância, não há campanhas publicitárias. Nós temos campanhas publicitárias de prostituição infantil, nós temos de violência doméstica, nós temos de violência contra a criança e adolescente, mas isso é um caso específico. Isso pega uma faixa etária muito sensível. Não é mesmo? A senhora concorda? Concordo plenamente. O Brasil não tem um banco de dados oficial. Existe uma subnotificação que macula qualquer publicação de relatório de dados qualitativos e quantitativos. Existe uma falta mesmo de cursos de investimento, de cursos de formação para os operadores do direito, do sistema de justiça e segurança. Tanto é que esse tema é considerado secundário para o judiciário brasileiro. Acabou de sair uma pesquisa da OIM recentemente, na perspectiva de trazer propostas para o fortalecimento da justiça no Brasil. E nós vemos também a subnotificação desses processos, né? Em determinadas regiões, determinados estados, não existe nenhum processo referente ao tráfico de pessoas. Então, a subnotificação é uma mácula, a falta de formação para esses profissionais, a gente não tem relatórios oficiais confiáveis. Cada setor público, por exemplo, associado à área de repressão à sua área, notificam de maneira diferente e os bancos de dados não têm interoperabilidade entre eles para produzir dados que representem as características desse tipo de crime e que possa, de fato, se montar ações conjuntas eficientes para o enfrentamento. Existe uma descontinuidade, uma fragmentação das políticas públicas. Em 2000, o Brasil foi signatário do Protocolo de Palermo. O Brasil tem uma política, tem 4 planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas que não se efetivam na prática. Os estados, nós tivemos a oportunidade de implantar em 27 estados do Brasil escritórios de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que mudou a nomenclatura por conta da lei, passou a se chamar Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que a lei e o Protocolo de Palermo identificam a necessidade de se formar comitês interinstitucionais formados pelo poder público e pela sociedade civil
para dar andamento nos casos. Você vê nos estados praticamente a inexistência, a ineficácia, a ineficiência desses núcleos e desses comitês. Aqui, no estado de Pernambuco, por exemplo, em 2010, o governador lançou um decreto institucionalizando o núcleo e o Comitê Institucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 2011 para cá, não se tem notícias desse comitê, do funcionamento desse comitê no estado de Pernambuco. Não se tem relatórios, não se tem pesquisas qualificadas sobre o tema. Total. Você vê uma invisibilidade e uma omissão do Estado diante deste enfrentamento, não é? Não, e a rede de acolhimento, doutora? A senhora, como delegada, quantas vezes precisou acolher uma vítima? Não tem para onde encaminhar. A gente não tem, é isso que eu, quando trabalhava na Delegacia da Mulher, eu sempre questionava, né? Eu dizia, o homem vai preso, né? Porque praticou violência doméstica, e fica aqui a mulher. E cadê a rede social? Cadê a política pública para amparar essa mulher? Porque, na verdade, o correto é se fazer defesa social. Defesa social se faz assim, com a rede social de amparo, né? Quanto a esse decreto, eu conversei com vários colegas, promotores, juízes. Lembro até que cheguei a contactar com a senhora sobre isso. E eles diziam, há um decreto, mas não foi feito nada. Assim, o decreto, me parece, quando eu li, que ele permite que se crie, mas ele não impõe que se crie, entendeu? Então, se ele pode se criar. O decreto aduz sobre o tema, mas não nomeou ele exime-se da responsabilidade membro. Eu entendo assim. Ele exime-se da responsabilidade de tratar o assunto. Há um decreto. Mas esse decreto é aquele decreto do pode ser, pode se fazer, mas ninguém não foi formado esse comitê. Inclusive, uma sensação, lembra que não foi instituído. Até que teriam algum agente público tentou iniciar esse comitê e chegou a pedir, me parece, ao Ministério Público a indicação de uma pessoa, e o Ministério Público informou que naquele momento não havia como, enfim. Não há políticas públicas, não é? Não há uma informação sobre esse crime. É um crime que acontece bastante, que devasta famílias. E um fato muito interessante, quando eu investiguei a questão do tráfico de órgãos, né? Porque o tráfico, a pessoa foi traficada e lá ocorreu o tráfico de órgãos, né? Então, essa questão que eu percebi é que tem muitos homicídios que rondam essas situações, entendeu? Muitos homicídios que é aquela questão de eu sei quem levou, eu sei quem fez, e aí há muitas situações, muitos crimes, né? Sem contar que a pessoa, uma senhora bem sabe, muitas vezes perde a saúde, né? Perde a saúde, vendeu algo que, inclusive, é vedado pela Constituição, nossa Constituição Federal, proíbe essa comercialização, não é? Mas, em contrapartida, não há uma política pública, não há nada de efetivo para que possa se coibir essa prática. Exatamente. Né? Eu lembro, e também o que me preocupa bastante, doutora, é a descontinuidade dessa política, porque Pernambuco ele chegou a ser pioneiro, a senhora se lembra disso, na instituição do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Isso eu estou aqui acomodando a câmera, viu, gente? Por isso que eu estou mexendo. E aí a gente percebe que, mesmo assim, apesar de ter sido protagonista na estruturação de um núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, foi Pernambuco que iniciou a implementação do sistema nacional, e a metodologia daqui foi replicada
para os diversos estados, você percebe que houve uma fragmentação e uma descontinuidade. Agora, não só aqui em Pernambuco, no Brasil inteiro, você verifica esse mesmo desmantelamento das políticas públicas, uma desestruturação do aparelho público, tanto em nível federal quanto em nível estadual. E a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ela sequer tem orçamento destinado para o desenvolvimento das suas ações. Então, como você pode efetivar planos nacionais que significa a representação da ação na prática, que deve ser desenvolvida para o enfrentamento desse tipo de crime, sem orçamento público, sem profissionais devidamente formados para poder analisar, compreender e notificar o crime, sem uma rede de acolhimento para as pessoas em situação de tráfico, porque eu ouvi recentemente, eu estava participando, na verdade, de 2 momentos, uma com a Universidade de Stanford, que eles estão estruturando uma rede de sobreviventes para gerar protagonismos às pessoas em situação de tráfico, ou seja, vamos ouvir o que eles têm para dizer, vamos desenvolver ações a partir da experiência dessas pessoas, porque no Brasil não existe esse olhar para a vítima. Normalmente, ela é silenciada, ela é tutelada pelo Estado. Então, ela não consegue exercer a sua cidadania nem enquanto sujeito de direitos, não é? E aí, nesse encontro, e no outro recentemente também, nós tivemos a oportunidade de ouvir do governo federal que haviam 3.000 espaços especializados de acolhimento. Eu disse, nossa, eu quero saber onde e por quê. É muito importante para a gente que está caminhando desde 2000 na construção dessa política pública, saber mapear e saber onde geograficamente se localizam esses abrigos, para que a gente possa compartilhar com toda a rede de atendimento isso. Não podemos abrigar vítimas de tráfico de pessoas nos abrigos onde você tem a população de rua, doutora. A senhora sabe, é um perfil extremamente diferenciado, não é? É preciso ter profissionais especializados nesse tipo de atendimento. Né? Porque a gente aí tem um dano psicológico gravíssimo, não é? E que realmente é necessário que seja uma equipe multidisciplinar para acolher essa vítima, né? E não só acolher essa vítima, mas dar segurança a essa vítima para que ela fale. Porque enquanto a gente não escutar essas vítimas, a gente não vai chegar ao cerne do problema, certo? Aquela pessoa que aliciou ela não é o grande personagem da história, certo? É o que falta muito também, eu questiono muito. Se falta muito diálogo, certo? Não se ouve as vítimas. A vítima, ela, quando é ouvida, ela é ouvida rapidamente, num termo de declarações, e acabou. Sim, quando ela não se torna claro. o ré do processo, não é? Porque a questão do consentimento também é um ponto relevante a gente comentar. Que o protocolo de Palermo considera o consentimento irrelevante. Então, é tido como vulnerável, a pessoa está em situação de vulnerabilidade. Então, esse consentimento, ele é irrelevante para o protocolo de Palermo. Porém, para a nossa lei, a 13.344, ele passou a ser relevante. E isso tem causado uma série de problemas do ponto de vista da compreensão jurídica dos casos. É preciso se ter um trabalho de sensibilização. Existem alguns grupos de juristas reavaliando essa lei para promover ajustes, não é? Do campo de vista legislativo, ela precisa ser debatida para poder ser aprimorada
e, de fato, ela contemplar que, dentro do seu arcabouço, que o consentimento ele é irrelevante. A pessoa, em situação de vulnerabilidade, vai aceitar uma proposta de trabalho, mesmo sabendo que é, por exemplo, para a prática do sexo pago. A prostituta vai aceitar a proposta porque ela vai ganhar em dólar na Itália, ela vai dirigir uma casa de prostituição na região de fronteira do Brasil, ela vai aceitar. Agora, ela não sabe a situação em que ela vai ficar submetida, confinada, servidão por dívidas, sua mobilidade totalmente reduzida, sendo obrigada a praticar 13, 15, 20 programas por noite, sendo obrigada também a consumir droga para poder seduzir os clientes e aumentar a lucratividade dos seus aliciadores. Então, tem uma sentença de um juiz do Acre extremamente emblemática. Ela, inclusive, ganhou um prêmio, doutora Beatriz, para ser um exemplo referencial de análise de processos. Ele pergunta assim, se a senhora soubesse, se vocês soubessem que iriam passar por uma situação como essa, vocês teriam aceitado a proposta? Elas disseram, claro que não. Claro que não. Agora a gente só veio perceber o nível de exploração e a situação degradante que nós estávamos submetidas quando a gente estava vivenciando isso lá. Agora, se nós soubéssemos, jamais teríamos aceitado. Então, uma prova cabal do que o consentimento ele é irrelevante. O aliciador ele se aproveita da vulnerabilidade daquele momento da vítima. Então, isso precisa ser revisto na nossa legislação. Agora, para não dizer que nós não falamos em flores, eu acho que é importante a gente destacar positivamente a atuação do Ministério Público do Trabalho no enfrentamento ao trabalho análogo à condição de escravidão no Brasil. Então, o Ministério do Público do Trabalho ele tem trabalhado bravamente, apesar de todo o sucateamento do cenário político do governo federal atualmente, da suspensão das equipes móveis para o desbaratamento de casos de trabalho escravo, sobretudo na Amazônia. Eu acabei de fazer um estudo de campo recentemente e pude comprovar isso na prática, mas o Ministério Público do Trabalho tem apresentado dados extremamente significativos para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Primeiro, eu preciso entender que o aliciador do trabalho análogo à condição de escravidão, ele se chama gato. Ele vai para regiões para fazer propostas de trabalho, principalmente aos homens, e aliciar, sobretudo, para a questão do agronegócio. Então, no período de 1995 a 2021, foram resgatados mais de 55 mil trabalhadores. Esse é um número muito positivo e alentador. 95% eram homens, 53% negros e 72% tinham baixa escolaridade. Então, no que diz respeito ao enfrentamento ao trabalho análogo da escravidão, o Brasil ele tem apresentado dados extremamente positivos, apesar do cenário devastador que a gente vem atravessando nesse momento no Brasil. Agora, uma coisa que a gente precisa também chamar muita atenção, doutora, é para esse momento do uso exacerbado da internet. Facilita muito. Que aumenta, muito. sobretudo, a exploração de crianças. Facilita muito. Durante a Covid, as pessoas ficaram isoladas e a internet passou a ser o grande veículo de comunicação e de descoberta de um novo mundo, não é? E isso tem facilitado muito a prática de aliciadores. Existem casos de aliciamento envolvendo crianças e adolescentes onde não tem apenas a prática de um aliciador, mas sim de vários. E essas crianças, esses adolescentes, têm circulado em redes, inclusive da Deep Web. Então, é uma questão gravíssima que nós precisamos enfrentar no Brasil atualmente e considerada como prioritária
para o enfrentamento desse tipo de prática criminosa. Bem, eu acho que era isso, doutora. Essa questão do Ministério Público do Trabalho, eu acho que há cerca de uns 2 anos eu participei de uma reunião, salvo engano, no Mato Grosso do Sul, né? E eu vi realmente o empenho dos promotores nesse sentido, né? Então, essa questão do tráfico para o trabalho escravo, eu concordo com a senhora, tem sido feito, mas tem sido feito, a gente está falando do Brasil como um todo, tem sido feito em uma determinada região, certo? E aí o que eu levanto muito é que a gente precisa olhar ao nosso entorno, não é? Ao nosso entorno, porque isso acontece dentro de pequenas comunidades, não é verdade? Então, veja bem, não sei se a senhora se recorda de como surgiu a Operação Bisturi, que foi uma investigação que eu fiz, né? Até por conta própria, né? Na época, porque as pessoas, inclusive, vários livros e trabalhos científicos já citavam a Operação Bisturi, porque a Operação Bisturi é, na realidade, o único caso em que houve um inquérito federal e houve efetivamente 11 prisões entre estrangeiros e brasileiros. Quer dizer, uma operação que teve começo, meio e fim, né? E as pessoas, para a senhora ter uma ideia, essa situação que acontecia no bairro, né, onde iniciou-se a investigação, já tinha sido feito várias denúncias pelo Disque Denúncia, chegavam na mão dos colegas, e os colegas até riam. Nossa, Pernambuco, rota de tráfico. Não, isso não existe não. Que nada, tá vendo? E aí eu fui procurada, né, por uma pessoa e que sempre nós fazíamos reuniões comunitárias, eu volto a falar, a comunidade, a sociedade precisa ser ouvida, entendeu? E não é. E aí eu fazia muitas reuniões comunitárias, e numa dessas reuniões sempre eu era abordada por um casal que me perguntava se vender parte do corpo era crime. Aí eu, é crime. E eles voltavam. Aí então um dia que eu disse, não, vamos conversar. Vamos conversar sobre isso, o que é que vocês sabem, não sei o quê. E aí me espantei, né? Porque foi quando eles começaram a dar informações, e aí eu fui, na época, até o TSH, né, que é do tráfico de seres humanos, que funcionava na CDS, deve funcionar ainda. E aí, através de lá, houve todo um desdobramento, né? E aí a gente percebe o que com isso? Era tão organizado, né? A pessoa ela só era cooptada para aquilo depois que uma pessoa tivesse... Ela só entrava na lista se ela fosse indicada por um que já tivesse ido. E a situação de você ter um nome, vocês podem até aí ler, tem vários livros e materiais que falam sobre a Operação Bisturi. O que mais me chama a atenção na Operação Bisturi é a organização, o silêncio que havia entre os membros, entende? E a questão, veja bem, de você foi indicada, você vai. E aí uma pessoa da sua família, quando tiram seu órgão lá, depositam valor na sua conta. Eu estou falando quando tiram o órgão, não estou falando quando a pessoa está bem. Então, nós tivemos várias pessoas que ficaram e que não se adaptaram, tiveram sérios problemas com a cirurgia. Então, como a senhora disse, é uma questão de saúde pública, é uma questão de crime, é uma questão de atentado aos direitos humanos, né? E é um crime que tem que ser incluído, certo? No rol de crimes que comumente a Polícia Judiciária trabalha, né? Quando se desdobra dentro do nosso país, nosso Estado, certo? Quando tiver conotação federal, que a Polícia Federal,
que a Justiça Federal assuma, mas o que eu acho... E não lhe atrapalhando, doutora, ele surge dentro da comunidade, Sim. surge dentro da casa das pessoas, e não é uma coisa distante, ele acontece no cotidiano, como a senhora disse. Foi assim que aconteceu nessa comunidade. E eram amigos, todos passando por problemas financeiros. E depois... Não é? Todos. E aí os aliciadores iam para o lugar que era o ponto de encontro desses rapazes, não é? E lá faziam toda a prática do aliciamento de uma forma que jamais eles desconfiariam que estavam envolvidos dentro de uma organização criminosa internacional. A Lei 13.344, ela, em um dos seus artigos, ela diz que, e ressalta a importância do trabalho conjunto entre o sistema de justiça e segurança. Então, trabalhar de maneira conjunta na formação de redes sistêmicas de enfrentamento é fundamental. Então, um caso que começou estadual, capitaneado pela senhora, pela sua sensibilidade na escuta dessas comunidades, não é? E a forma como a senhora levou a sério aquela preocupação que o casal lhe revelava, daí se transformou, dentro de uma investigação, num crime internacional. A sua habilidade de lidar com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com a Interpol, com todos os órgãos que compõem o sistema de justiça e segurança, foi fundamental para desenvolver uma ação eficaz no enfrentamento a esse tipo de crime. Porque se não tivesse tido esse trabalho conjunto, jamais esse crime tinha sido desbaratado. Exato. E não ia passar de uma lenda urbana. E para a senhora ver como isso teve reverberação. Há uns 2 anos atrás, eu fui convidada para fazer uma capacitação no Ministério Público Federal de São Paulo. E para os terceirizados que trabalhavam no Ministério Público, que é um trabalho muito interessante que os procuradores desenvolvem aqui na região. Então, conversando sobre tráfico de pessoas, dos terceirizados, disse, nossa, doutora, eu morava num bairro chamado Ibura. E meu irmão veio com essa conversa para dentro de casa. A gente estava passando por uma situação financeira muito difícil, doutora. Mas se não fosse por mãe, se não fosse por mãe, e a gente não ter falado com ela, a gente estava tudo sem um rim hoje, lhe juro. Porque o dinheiro era muito alto que eles estavam oferecendo para a gente. Mas mãe não deixou. Foi uma confusão tão grande dentro de casa, que a gente resolveu desistir. Mas essa proposta chegou na minha casa, dentro da minha casa, e foi um amigo da gente que trouxe. Ele era quase um parente. Você veja, um rapaz morando em São Paulo há muitos anos. E lembrou para a senhora ver como é real, como é necessário esse trabalho junto às comunidades. Especialmente o trabalho da polícia. A polícia não só tem um papel de repressão, ela tem um papel de prevenção. É através dessa ação de prevenção que ela consegue, de fato, desenvolver uma prática inteligente de investigação e trazer testemunhas qualificadas com seus depoimentos. Sim, não é? Sim. É nessa relação que se constrói, né, que o enfrentamento. Eu ouvido muito, né? Crime só quem compra. Quem vende não está cometendo crime, não, porque o órgão é meu. Né? Essa pergunta exatamente. Por quê? Eu vou ser condenado porque quero vender o órgão é meu, eu vendo. E depois, houve um caso muito interessante, que depois da Operação Bisturi, né, que tudo foi esclarecido, né, o preço, né, dos órgãos elevaram-se bastante. Quer dizer, era uma comercialização de lei de oferta e procura. De oferta e procura, né? Demanda. Estava se indo
se vendendo muito, estava se levando muito. Inclusive, quando eu fui à Polícia Federal, a gente começou a checar, porque eu fui até o local, e a senhora pode ir, fulano, ele tem tal coisa, a senhora observe que ele tem uma cicatriz, e aí eu observava que fulano tinha. E aí, olha, tal dia vai embarcar tantas pessoas, certo? 3 pessoas tal dia. E a gente ia na Federal e a gente checava que aquelas pessoas realmente tinham embarcado, quando eles diziam embarcaram tal dia e voltaram tal dia. Então, houve uma reunião realmente de provas irrefutáveis, né? Porque só uma situação dessa é que você pode conseguir a condenação de outras pessoas. Então, o que eu gostaria mesmo, né? Sei que existissem mais pessoas como a senhora, que tem o pensamento que eu tenho, não é? Que eu acho Como que a gente nós. precisa trabalhar muito para que esse crime, primeiro que seja visto como um crime, primeiro que haja como seja inserida nas escolas esse assunto, deixa de ser um tabu, entendeu? Dizer o outro lado, o lado ruim. Não, o lado bom é você receber o dinheiro, você comprar um carro, você botar um negócio. O lado ruim é que muitas vezes você perde a saúde. Inclusive, há uns anos atrás, me teve aqui um jornalista paulista que escreveu um livro, ele é daqui de Olinda, e ele escreveu esse livro, agora não sei, é rim, eu não estou me lembrando, rim por rim. E Rim ele, por rim. o Júlio esteve Foi o aqui, Júlio conversou Ludemir. comigo muito, e o Júlio Júlio fez uma Ludemir. coisa interessante, ele foi de família em família, e ele percebeu que muitas dessas pessoas estavam sofrendo de depressão, entende? Então, está aí a saúde pública envolvida, sim, está aí a saúde Perderam o emprego. Todo o dinheiro que conversação, ganharam, exatamente. gastaram com problemas de Então, você saúde. veja que aí está aí a saúde pública envolvida, a defesa social na pessoa da polícia judiciária, que é aquela polícia que investiga, que está mais próxima à sociedade, e o empenho de pessoas como a senhora, e que vão aí fazer com que haja, cobrar para que surja a vontade política, porque a gente sabe que muita coisa, não é? A gente só faz com tendo vontade política de fazer, não é verdade? Pois é, mas eu Exatamente. quero lhe Exatamente, agradecer, né? Eu doutora. acredito que foi muito valioso, assim, importantíssimo, certo? Que outras pessoas que tenham nos ouvido comecem a pensar sobre o caso, comecem a pensar sobre a situação e possam orientar uma funcionária sua, uma pessoa que trabalha para você, certo? Quando começar a dizer, não, eu vou viajar, mas eu volto, enfim, que a gente comece a propagar que existe esse crime, que existe essa situação, que isso não é folclore, que isso é realidade. Então, eu só tenho a agradecer à senhora, desejar boa sorte e dizer que aqui em Pernambuco eu estou sempre à disposição para que a gente levante essa bandeira Obrigada. e consiga tirar essas pessoas que são vulneráveis. Sim, são vulneráveis economicamente, socialmente, porque uma pessoa que tem condições não vai vender um órgão seu, na verdade. Então, que essa... Mas pode se Sim, iludir com sim, propostas de claro, agência de claro, modelos, né? claro, Nós mas tivemos muitos casos envolvendo claro, muitas claro, meninas, muitas jovens, não é? E também esse crime, ele perpassa todas as camadas sociais, porque ele conta com a forma de aliciamento exatamente. extremamente sedutor, né, doutora? Não, Ele não vai para a não, violência, ele não não, vai para o não. sequestro, para a arma em punho, né? Para É, a forma letal, claro, digamos assim, né? A abordagem violenta. claro. Ele vai pelo caminho da confiança, da sedução, e E é por isso daí que a ele é tão questão dos sorrateiro, parentes, tão né? De um invisível amigo e da tão família. difícil da Não, gente é meu amigo, detectar. não vai me botar numa situação difícil, complicada, não é? Enfim, é isso tudo que a gente tem, Exatamente. da mesma forma. Bem, conte comigo.
sempre, né? E eu conclamo que a sociedade civil organizada, ela possa, de fato, monitorar, fiscalizar e controlar essas políticas públicas no nosso país. Então, é importante que a sociedade civil ela retome o protagonismo nessa luta, não é? E que ela faça, que ela promova de fato a efetivação dessas políticas públicas. Claro. É dever do Estado, sim, mas nós, enquanto sociedade, temos que nos mobilizar para tirar esse crime da invisibilidade e poder, de fato, diminuir a vulnerabilidade das pessoas que possam ser vítimas nesse processo. Vidas, né? Porque são pessoas que morrem um pouco, né? Depois de então, são tantas, né? Mas foi um prazer realmente traumática como essa. E o prazer de uma Muito coisa obrigada. Difícil, né? Ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que realmente milita na causa e que me trouxe informações realmente importantíssimas. Certo? Agradeço muito. Aqui também. Estou à disposição. Muito obrigada, Grande doutora. Abraço. Conte comigo sempre. Agradeço também a participação de todos. Espero que tenha sido de valia para vocês essas informações. Tudo isso que a doutora Anália nos passou, não é? Que realmente não é sempre que a gente tem uma oportunidade dessa. Não é? Então, agradeço muito a todos e peço que possam repassar isso, possam conversar isso, possam debater isso, certo? No ambiente de trabalho, em casa, na família, para que isso comece a se proliferar, certo? Gente, vamos finalizar agora, de nada. Muito obrigada a todos e todas. Nossa, obrigada pela paciência de ter me escutado. Até a e foi um prazer live imenso. Muito obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.